Olá, professores! Eu sou a Rita, tô aqui com o Léo e hoje a gente vai falar do GeoGebra, que é um software multiuso muito legal. Vocês conhecem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos que a gente tem feito até agora, onde a gente trazia um plano de aula, uma ideia para ser usada na preparação de uma aula. Hoje a gente vai falar dessa ferramenta que é super multiuso, que é o GeoGebra. O GeoGebra pode ser usado por você, professor de matemática, para fazer uma imagem, para uma lista de exercício, ou para uma prova, ou até para uma apresentação que você queira fazer para os alunos. E é isso que a gente vai mostrar hoje, como fazer uma imagem. Mas existem diversas outras possibilidades que ela é uma ferramenta super dinâmica, que você pode usar para mostrar coisas para os alunos ou deixar os alunos usarem para investigar conceitos matemáticos usando o GeoGebra. Então, esse vídeo é uma introdução a essa ferramenta, a esse software. E em próximos vídeos, a gente vai sugerir planos de aula usando coisas do GeoGebra. Certo? Exatamente. Mas antes da gente olhar o software, deixa eu contar um pouquinho da história dele para vocês. O GeoGebra já tem mais ou menos 15 anos de idade. Ele foi criado originalmente para mesclar geometria plana e álgebra, usando geometria analítica. Então ele foi um tanto inovador lá atrás, quando ele foi criado, por ter feito essa junção. Com o tempo, os desenvolvedores foram mais ousados e começaram a incorporar vários outros recursos dentro dele. Planilha, ferramenta para estatística, para probabilidade, para geometria espacial. Recentemente, o último item que eles incorporaram foi realidade aumentada. Então tem várias pessoas aí investigando como usar todos esses recursos em sala de aula. Mas a gente vai começar devagar, a gente vai começar mexendo com geometria plana e álgebra. Além disso, é importante falar que o GeoGebra é um software livre, ele é gratuito para quem quiser usar. Ele tem versão para desktop, para usar no navegador online e para usar no celular. A gente vai usar só a versão online, que daí todo mundo vê exatamente a mesma tela, as mesmas funcionalidades e tal. E tem uma certa facilidade, né? Você acessa o site direto e já começa a usar a ferramenta. E todos esses recursos podem ser acessados a partir do site do GeoGebra, que é o www.geogebra.org. Vamos lá dar uma olhadinha nesse site? Então, pessoal, esse é o site do GeoGebra. Nele, além de acessar o software propriamente dito, você pode acessar algumas outras funcionalidades, como criar um login, criar um perfil para você, encontrar pessoas que são usuários do GeoGebra. Você pode navegar por materiais que já foram criados por essas pessoas, pode procurar por aqui, usando palavras de conteúdos, por exemplo, construções que já tenham sido feitas por outras pessoas e que foram disponibilizadas na internet. Mas a gente não vai explorar muito essas coisas hoje não, a gente vai focar no software propriamente dito. Antes de olhar a interface dele, é importante saber de um detalhe. O GeoGebra, como ele agrega muitas funções em uma única ferramenta, os autores decidiram criar interfaces que valorizem mais alguns aspectos específicos. Então aqui embaixo você tem várias opções, que no fundo é o mesmo software, só que enfatizando objetos de natureza mais algébrica ou de natureza mais geométrica, a parte espacial, a parte de probabilidade e assim por diante. O que a gente vai usar é meio que a interface padrão dele, que é a que você acessa quando clica no botãozão iniciar aqui na frente. Está carregando aqui a interface. Essa interface ele chama de calculadora gráfica, ele enfatiza um pouquinho mais o aspecto algébrico do software, mas com ênfase nos gráficos de funções especialmente. Você poderia estar usando ele no seu computador, mas a gente vai usar online. Todas as funcionalidades aparecem aqui também, do mesmo jeito que apareceriam no seu computador. Bem, como a gente tinha falado, a ideia é ver como gerar uma figura legal para sua prova, para sua lista, para sua apresentação de slide ou alguma coisa desse tipo. Vamos imaginar aqui uma questão que seja algo do gênero dado o gráfico de uma função, calcule as coordenadas de um ponto que pertence a essa função. Vamos ver como criar uma figura para isso, tá? Então eu vou começar inventando uma função aqui. f de x igual a x ao quadrado. Nossa, Léo, vai aparecendo ali do lado. Pois é, toda vez que você digita alguma coisa que o software já consiga interpretar, ele vai mostrando o objeto ali rapidamente para você na tela.
Isso pode ser interessante, até para você explorar um pouquinho o que vai acontecendo quando você vai acrescentando novos pedaços e tal, mas essa exploração pode ser feita de outras maneiras. Aqui é só ele vai interpretando à medida que é possível e mostrando visualmente o objeto. Então, voltando, eu vou completar minha função aqui com essa expressão, por exemplo. Tá? Para digitar, eu poderia também usar os botõezinhos aqui embaixo, para obter raiz, quadrado, outras potências, pi e coisas do gênero. Nesse caso eu não precisei, porque a expressão é relativamente simples, mas você pode explorar essas opções aqui para escrever funções um pouquinho mais complicadas. Pronto, tenho o gráfico da minha função. Para eu visualizar ele um pouquinho melhor, se eu clicar aqui na grade, tá vendo que sumiu essa coisa que parecia uma calculadora. Ela está aqui embaixo, está guardadinha aqui embaixo. Ela pode voltar se eu clicar e some se eu clicar na tela para liberar mais espaço de visualização para a gente. Dá para mexer nisso aí, Mal? Dá sim. Se eu clicar e arrastar, eu posso movimentar e deslocar o meu eixo para outras posições. Eu também posso dar zoom. Aqui tem o botãozinho, ele aproxima a imagem ou ele afasta a imagem. A gente vai explorar um pouco dessas funções por aqui, tá? Vamos começar a fazer um pouco disso então, né? Eu não gosto dessa malha com tanto quadradinho, eu acho que fica um pouco chato de enxergar as coisas. A gente pode mudar isso clicando com o botão direito, ó. Você tem a opção da malha. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, ele libera várias opções. E tá vendo que ele está com malha principal e malha secundária. Se eu colocar só a malha principal, já diminui um pouco a quantidade de quadradinhos, né? Ficam só os quadrados um pouquinho mais fortes, que nesse caso aqui estão aparecendo em uma unidade nos dois eixos. Para a nossa questão, como eu vou perguntar a coordenada de um ponto, eu não vou mostrar nem a malha primária. Eu vou deixar sem malha nenhuma. E aí pronto, só tem os valores no eixo. Vamos fazer mais uma mudança. Esses valores no eixo também podem não ser tão interessantes assim. Então eu vou sumir com eles e vou deixar só os eixos aparecendo. Para isso, eu vou vir aqui na opção Configurações. E aqui, tá vendo? Eu tenho um monte de opção que eu posso ficar mexendo, posso ficar ajustando de acordo com a minha preferência. Vou aqui no eixo X e não vou mais mostrar os números. A mesma coisa eu vou fazer no eixo Y. Pronto. Agora ficou só o eixo com risquinhos ali indicando, mas como não tem unidade presente, não dá nem para o aluno saber direito o que seria, o que isso daí estaria sendo indicado. Uma outra coisa que eu vou fazer, deixa eu fechar essa janelinha, eu vou deixar esse gráfico um pouquinho mais largo, para eu poder usar uma imagem um pouquinho mais ampla, né? Só que isso não é só o zoom, porque o zoom aproxima no geral. O que eu quero é esticar isso aqui horizontalmente. Indo lá em configurações, veja que eu posso escolher o valor máximo e mínimo de cada eixo. Então eu vou colocar no eixo X, eu vou colocar o mínimo, sei lá, em -5 e o máximo em 10 mais ou menos. No eixo Y, lá embaixo eu até quero que desça bastante, então eu vou deixar -10. Isso no mínimo, né? No máximo agora eu vou colocar 5 mais ou menos, acho que já vai ficar legal. Deixa eu fechar aqui. Tá vendo? Os eixos mudaram, a função agora está um pouquinho mais larga, está horizontalmente esticada, e fica um pouquinho melhor para visualizar, eu aproveito um pouco mais o espaço que tem na tela. Ô Léo, e eu consigo mostrar para os alunos que função é essa aí perto do gráfico? Só pra... Ah, consegue sim, Rita, pera lá, ó. Eu vou clicar aqui, e agora aqui eu consigo acessar várias opções relativas ao objeto. Então viram, eu cliquei aqui nesses 3 pontinhos, na frente do meu objeto, e aqui eu tenho um monte de configuração que eu posso usar. Uma das possibilidades interessantes é mostrar não só o nome do objeto, que seria esse F aqui no canto, bem discreto, mas eu posso colocar nome e valor. Isso já diz para o GeoGebra que eu quero ver a expressão completa da minha função. Fica bem mais interessante, né? Outra coisa que eu posso fazer, que eu particularmente acho que o GeoGebra tem como padrão uma opção não muito boa, é o tamanho do texto. Se eu der um gráfico desse tamanho com esse texto aqui, a hora que eu encolher ele um pouquinho na prova, esse número vai sumir, vai ficar invisível. Então eu posso vir aqui em configurações, nessa opçãozinha aqui, nessa engrenagemzinha, eu posso aumentar o tamanho da fonte. Posso colocar isso, sei lá, 24. E aí fica um texto num tamanho um pouquinho melhor para poder ser lido na prova.
Bem, eu tinha falado de pôr um ponto, né? Como que a gente faria para colocar pontos aqui? Eu posso vir aqui e criar o meu ponto diretamente sabendo as coordenadas dele. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui o ponto P, que vai ser igual a, abro parênteses, e dou as coordenadas dele. Nesse caso, as coordenadas do vértice dessa função são 1 e menos 9. Na hora que eu dou um Enter, olha só o que aparece ali embaixo. O pontinho P. Então na prova você poderia perguntar para os alunos quais são as coordenadas do vértice dessa parábola. Exatamente. Isso aqui gerou já uma imagem bacana, a gente poderia ficar mexendo, mudando cores, tamanhos e tudo mais. Não vou fazer isso agora, vou exportar essa figura para conseguir inserir no meu editor de texto, no meu Word, no meu LibreOffice, onde eu achar melhor para gerar minha prova. Para fazer isso, eu venho aqui nessa opção e escolho a opção exportar imagem. Veja que ele já mostra uma miniaturazinha do que vai ser a imagem. Eu posso clicar com o botão direito e copiar, e aí eu dou um Ctrl V lá no meu software de texto, ou então eu faço o download dessa imagem para o meu computador e insiro todo por dentro do meu editor de texto favorito. Posso usar qualquer uma dessas duas opções. Você vendo essa miniatura, também dá para você ter uma ideia de como vai ficar lá na hora. E aí você pode ajustar um pouquinho da tela, a posição dos objetos, deixar ali de um jeito mais próximo que você pretende usar, e daí inserir na sua prova. Então, professores, esse é o GeoGebra. A gente fez só uma construção simples. Nos próximos vídeos, a gente vai usar ele como ferramenta em alguns planos de aula, com ideias bem legais para você usar com seus alunos. Espero que vocês tenham gostado. Lembrei de uma coisa. Você quer contar, Léo? Vamos contar. Seguinte, pessoal, uns 10 anos atrás, a gente fez alguns tutoriais sobre o GeoGebra. São tutoriais um pouco mais técnicos, um pouco mais específicos. A gente usa umas ferramentas mais avançadas, faz umas construções um pouquinho mais complicadas e tal. Mas ainda é tudo conteúdo de ensino médio, tudo bacana, dá para se usar em sala de aula e tal. A vergonha, a nossa dúvida de contar isso para vocês ou não, é que a narração do Léo tá um pouco triste. Ele parece que tá um pouco chateado enquanto ele tá gravando. Faz 10 anos, gente. Eu não tinha muita habilidade com YouTubes, com vídeos, então a minha locução tá um pouco triste, assim. Mas o conteúdo dos vídeos é bom, vale a pena. De qualquer forma, a gente vai deixar os links aqui para vocês poderem acessar esses tutoriais com o Léo narrando algumas construções do GeoGebra. Lembrando que é uma versão um pouco mais antiga do GeoGebra, mas as funcionalidades estão todas lá. Talvez não na mesma posição no software, mas as funcionalidades estão lá. E aí tem várias coisas, tem trigonometria, tem estatística, tem várias construções, geometria plana, álgebra, otimização. Vale a pena dar uma olhadinha, apesar da minha narração. Então tá bom, professores, espero que vocês tenham bastante material para fuçar e conhecer mais o GeoGebra. E até a próxima, boa aula! Tchau, tchau!